E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais uma tarde, estamos aqui batendo um papo um pouco sobre o que vocês vão ver em mecânica geral daqui a pouco, quando começar o semestre. Então, vamos lá. Hoje eu consegui ajeitar aquele probleminha lá na mesa digitalizadora, acho que vai ser mais fácil. Estou olhando aqui para a fotinha de vocês ao mesmo tempo, por isso que eu olho aqui do lado, porque eu estou outra tela. Mas eu estou com a câmera desligada, eu vou ver as reações de vocês. Mas qualquer coisa no chat eu vou conseguir acompanhar mais facilmente. No papo de terça-feira, nós falamos sobre o que vocês viram em Física 1, que vai ser extremamente útil para Mecânica Geral 1, a parte das leis de Newton, e você avaliando as leis de Newton para estrutura, naquele caso, isostáticas, e determinamos as reações de apoio, os esforços, as reações que acontecem nas conexões entre elementos, que podem ser uma analogia para vigas e pilares, por exemplo, beleza? O que a gente vai ver aqui hoje é uma introdução bem básica do que vocês vão ver, de fato, em Mecânica 1. Antes a gente viu que vocês já tinham visto, ou deveriam ter visto, para entrar em Mecânica 1. E a gente vai falar um pouquinho do que vocês vão ver em Mecânica 1, que é mais para abrir o apetite, assim, digamos, é mais para você começar a gostar antes mesmo de conhecer. Porque já aqui em Mecânica 1 a gente vai trabalhar duas coisas, quer dizer, vocês vão trabalhar, já que eu não vou ministrar essa disciplina agora, duas coisas super importantes para esse contexto, que são diagramas de esforços solicitantes, esforços internos. A gente vai ter a ideia do que é isso, pelo menos, para a gente chegar sabendo o que é. E a gente vai falar sobre treliça. E treliça é a primeira aplicação estrutural que você vê no curso. É a primeira coisa que você sabe é calcular. Acabou a disciplina, você já sabe praticamente já calcular um telhado de madeira, esse tipo de coisa. Então vamos começar a conversar sobre isso aqui hoje de maneira mais abrangente. A gente vai tentar fazer dois exemplos lá na frente. No episódio anterior, nós falamos sobre isso que vocês já haviam visto lá em Mecânica Geral, lá em Física Geral 1, e com esse resultado aqui, com essa revisão geral, a gente focou aqui nas leis de Newton e suas aplicações. Mais especificamente nas leis de Newton, nós falamos mais a respeito da primeira lei de Newton, quando nós fomos trabalhar equilíbrio. A partir de equilíbrio, nós falamos sobre as equações de equilíbrio, que eram basicamente essas. Nós falamos basicamente sobre qual a diferença conceitual entre um ponto material e um corpo rígido, e falamos como essas equações se simplificam quando a gente trabalha no plano isto não existe, e trabalhando no plano isto não existe, e a gente passa a ter uma avaliação de 3 equações, que foi isso aqui que nós aplicamos para a resolução e determinação das reações de apoio para as vigas. Isso é uma revisão básica do que a gente viu em Física 1 com algumas aplicações. E nós chegamos a fazer esse exemplozinho aqui da maneira mais simples possível. Por que é que nós fizemos esse e não fizemos esse aqui? Porque em Mecânica 1, vocês vão passar a ver também a conceituação disso aqui, ó. Isso aqui é um esforço uniformemente distribuído, é diferente disso aqui. Por exemplo, qual a analogia disso? Ó, isso aqui é a analogia de uma parede. A cada centímetro de parede, a cada metro de parede, a cada unidade de comprimento da parede, você tem um peso específico. Então, para essa aqui, você tem 2 kN a cada metro. Nessa situação de cargas pontuais você pode analisar um pilar que está descarregando numa viga, que é essa situação. E quando a gente está em Física 1, no âmbito de Física 1, no próprio âmbito do ensino médio, geralmente a gente está trabalhando com esse tipo de carregamento, com cargas pontuais. Então, você
vocês vão ver em mecânica 1 esse conceito de carregamento distribuído e vão ver algumas informações básicas de propriedades geométricas. E aí, vocês vão falar sobre centroide, centro de gravidade e baricentro. Você já tem uma noção básica disso aqui do ensino médio, mas vocês vão trabalhar isso melhor em mecânica geral 1. Isso aqui, assim como a parte inicial de forças, vocês vão ver no primeiro estágio. Ou primeira unidade, primeira prova, primeiro estágio da disciplina, vocês vão ver isso. Só que o que nós vamos nos ater aqui hoje é um pouquinho do que vocês vão ver, de fato, no segundo e terceiro estágio, porque são coisas mais aplicadas e o meu objetivo aqui não é necessariamente ensinar o conceito dessas coisas, é mais apresentar o que é, o que significa, para que serve, para que você possa chegar na disciplina com essa vontade de aprender isso, saber que vai ser legal, saber que vai ter uma aplicação. Cadê meu café? Então vamos lá. Vocês têm noção do que isso pode representar? Podem falar, eu sei que aqui online é mais estranho e tal. Agora eu estou conseguindo olhar para o chat, agora eu estou conseguindo ver a carinha de vocês, para quem quiser ligar a câmera. Professor, Oi. boa tarde. Antes do senhor iniciar essa parte de treliça, eu poderia tirar uma dúvida assim, sobre o último exemplo da aula passada. Manda as ordens. Que o senhor falou que não dava para responder ele agora, porque ele era hiperestático, né? Que tinha 4 incógnitas e 3 equações. Aí o senhor também falou que o hipoestático, ele, se fosse representado numa construção, não ficaria em pé, cairia. O hiperestático, no caso de uma construção, representaria alguma coisa diferente do isoestático? Então, vamos lá. Aí é um conceito mais estranho que vocês vão ver, talvez, em estabilidade lá em teoria das estruturas 1. O isostático, ele tem, tipo, observe, quando você tem mais reações do que o necessário, você precisa de 2 pilares para segurar uma viga, assim digamos, de ponta a ponta, se ela for bem apoiada para ter um contexto isostático. Quando você tem 3 apoios, se você tem 3 pilares, não quer dizer que a viga vai cair, ou não quer dizer que a viga vai subir, que vai ficar flutuando. Vai dizer que esses esforços eles vão se distribuir de uma maneira diferente. Em termos práticos, a estrutura hiperestática ela vai trazer uma segurança no que a gente chama redistribuição de esforços. Então, antes do elemento romper, ele precisa criar rótulas plásticas, que é entrar numa plastificação. E entrar em plastificação já é um conceito um pouco mais diferente, que às vezes a gente nem vê na graduação. Eu não quero dizer que a estrutura hiperestática ela é mais segura, bota um aspas bem grande aí nesse segura. Eu quero dizer que a estrutura hiperestática ela vai redistribuir os esforços de uma maneira diferente da estrutura isostática. A isostaticidade é o mínimo para você conceber as coisas. E você tem algumas situações de cálculo, de projeto, em situações reais, em que as estruturas são, de fato, isostáticas. Isso é super normal. Mas, quando você tem uma estrutura hiperestática, você vai ter um cálculo diferente, para determinar um esforço diferente, e isso vai influenciar lá no final, na parte de dimensionamento. Beleza? Deu para entender? Certo. Obrigado. Coisa que a gente vai se preocupar exatamente agora, porque a gente não sabe ainda exatamente o que são esses esforços. É quando eu falo redistribuição de esforço. A gente não sabe exatamente o que é esforço ainda, entendeu? Mas você tem uma redistribuição das forças. Alguém tem mais alguma consideração sobre o papo da aula passada? Ninguém? Então vamos partir para essa aqui. Vocês estão vendo isso aqui. Eu já coloquei o nome aqui em cima, então vocês já sabem o que é isso. Vocês já tinham ouvido falar em treliça? Alguém tem ideia do que é uma treliça? Treliça.
é um elementozinho formado aqui por barras e nós. Então, você tem um chamado nó, você tem nó, indicados aqui pelas letras maiúsculas, nó, 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 nó. E unindo esses nós, você tem barras. Você tem pedacinho de madeira, pedacinho de aço. E esses elementos aqui são muito comuns em alguns tipos de estrutura. Eu estou mostrando aqui o equivalente de uma treliça de madeira. E provavelmente vocês já viram essas treliças de madeira em telhados, em algumas outras situações, em guarda-corpo, é muito utilizado também. Mas essa treliça aqui específica é muito comum para telhados, para vencer alguns vãos. Vocês já viram outros tipos de treliça também. Por exemplo, olhem para as coberturas de ginásio, geralmente. Geralmente são barrinhas metálicas conectadas em suas extremidades por meio de solda, e cada uma dessas barrinhas vai estar submetida a um dado esforço aqui. Geralmente a gente usa muito isso em telhado, existem estruturas que são totalmente treliçadas. Por exemplo, vocês conhecem a rodoviária de Campina Grande, né? Olha para cima. O telhado dela é toda uma grande treliça espacial, uma treliça 3D. E essa aqui é uma treliça plana, que é o que a gente vai ver, o que vocês vão ver em mecânica 1, mais claramente. Por definição, o que é uma treliça? Por definição, treliça é um elemento, é um conjunto de elementos retilíneos, ó, aqui você só tem barrinhas retas, você não tem coisa curva, ligados, conectados em nós, então você precisa um ponto específico para que haja essa conexão entre as peças, você tem uns nós, e as cargas, qualquer tipo de carga, sempre vai ser aplicado num nó. Você nunca vai ter uma carga aplicada aqui no meio de uma das barras. As cargas são sempre aplicadas nos nós. E o que é interessante, cada uma dessas barrinhas aqui, elas só podem estar submetidas a um tipo de esforço. Quer dizer, dois tipos de esforços, que na verdade só muda o sinal. Ou essas barrinhas estão sendo, que a gente chama, ou essas barrinhas estão sendo, ou essas barrinhas vão estar sendo tracionadas, puxadas, ou essas barrinhas vão estar sendo comprimidas, apertadas. Essas barrinhas nunca estarão, como uma viga pode estar, sendo dobradas, fletidas. Então, ou elas são tração, ou são compressão, mas elas nunca serão flexão. Em outras palavras, elas ou serão puxadas, ou elas serão apertadas, mas elas nunca serão fletidas, flexionadas, dobradas aqui. Então, essa é uma característica bem interessante de treliça, porque geralmente os nossos materiais resistem muito bem aos esforços de tração e ou compressão. Um elemento resiste melhor a um esforço do que o outro, mas em geral a gente tem muito problema quando os elementos estão submetidos à flexão. Quando eu estou em sala de aula, tem um exemplozinho bem bobo que a gente pode analisar. Seguinte, esteja parado e segure um peso com a sua mão direita. Segure para baixo esse peso. O seu braço está sendo puxado, não é isso? Você tem uma carga embaixo, o braço está sendo puxado. Depois levante o seu braço e mantenha esse mesmo peso lá em cima. Observe que o seu braço está sendo comprimido. Aí agora pega esse mesmo peso e coloque ele lateralmente. Tente segurar. Observe que você vai ter um esforço muito maior, você vai ter que fazer muito mais força, vai causar uma dor, um desconforto muito maior quando você está
nessa posição, porque não é natural dos materiais resistirem aos esforços de flexão. Quando você tem isso aqui, você tem uma força multiplicada por uma distância que está gerando uma flexão. Os materiais na natureza, eles resistem muito melhor, de maneira muito mais simples, à tração. São, por exemplo, os cabos, as catenárias, isso aí são cenas para outros episódios. Mas o que interessa aqui para a gente é, poxa, a treliça ela é legal. Eu vou usar esse tipo de treliça para fazer telhado porque é mais barato, estou gastando só umas barrinhas aqui, a gente não tá submetendo os elementos à flexão, só estou trabalhando a tração e a compressão, aproveitando de maneira muito mais eficiente os meus materiais. Então, a ideia de usar treliça é sempre uma coisa bacana, desde que a arquitetura permita, certo? Eu quero que já tenha a ver treliça com o nosso papo da semana anterior, ou da aula anterior, e com o que vocês viram em física. Porque o módulo de resolver uma treliça é exatamente igual ao que nós falamos antes. Nós falamos da situação de nós termos de nós calcularmos as reações de apoio fazendo a história do equilíbrio de pontos rígidos, ou equilíbrio de corpos rígidos e equilíbrios de pontos materiais. E cada barrinha dessa pode ser interpretada como um corpo rígido, ao mesmo tempo que cada nozinho desse pode ser interpretado como um ponto material. Então, por exemplo, para cada nó desse aqui, ó, você tem que, para nós, somatórios de forças na direção x igual a zero e somatório de forças na direção y igual a zero. Observe que isso aqui é plano e a gente está voltando para essa situação aqui, ó, equilíbrio de ponto material. Então, como eu estou resolvendo isso, ó, só me restam duas equações. Então, para cada nozinho desse, para o nozinho A, eu vou ter duas equações. Para o nozinho B, eu vou ter duas equações. Para o C, para o D, para o E. Para cada nozinho, eu tenho apenas duas equações e eu consigo resolver toda essa treliça, eu consigo determinar todos os esforços dessa treliça só aplicando o que a gente viu em Física 1, equilíbrio de ponto material, fazendo somatório de forças em duas direções. A gente nem precisa se preocupar com o momento nesse instante. Beleza? É difícil? Não, isso aqui é super tranquilo. Vocês vão ver que isso aqui é muito tranquilo mesmo. Só para a gente começar a ganhar noção das coisas. Nos livros e nos problemas, nos exemplos, vocês sempre vão estar trabalhando dentro do sistema internacional, né? O sistema internacional traz forças em Newton ou seus múltiplos, né? Então a gente vai ter os kilonewtons, os meganewtons. Mas quando a gente fala em Newton, a gente sabe que é força, a gente tem ideia do que seja, a gente já viu isso em física, a gente já viu isso já desde o ensino médio, mas a gente não tem muita noção exatamente do que representa um Newton, do que representa um quilonewton. Então, peraí, 2 quilonewtons é muito ou é pouco? Vamos transformar isso numa ideia mais palpável, mais estrutural, para a gente começar a trabalhar, e aí vocês chegam lá nas disciplinas de concreto, de teoria, de aço, de madeira, já com isso mais na mente, já torna mais palpável a partir de agora. Quando você tem, ó, força, é a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton, né? Só que a gente está falando de força gravitacional. Então, a nossa aceleração, ela é a aceleração da gravidade, G. Uma força de 2 kilonewtons, de 2.000 newtons. Se meu G igual a 10 metro por segundo ao quadrado, eu tenho que essa massa aqui é de 200 quilogramas. Ou seja, quando você tem numa estrutura qualquer 2.000 newtons, 2 kilonewtons, está dizendo aqui o equivalente, ó, tem um peso, tem uma massa, tem um elemento de massa aqui de 200
quilogramas. Isso é muito ou é pouco? E aí você começa a ter noção das unidades. Então, sempre que vocês virem alguma coisa em Newton, tenta fazer essa avaliação. Poxa, quanto isso representa em termos gravitacionais de massa? Quando vocês forem fazer projeto de concreto, projeto de estruturas, vocês vão pegar uma referência lá, vou colocar um elevador. Daí estava fazendo uma avaliação de um elevador hoje. Poxa, qual o peso do elevador? Você vai ter o peso em toneladas. E aí você precisa ter essa noção das estruturas em quilonewtons, em toneladas, em quilogramas, para a gente começar a ganhar esse feeling sobre a estrutura. Beleza? Mas vamos resolver essa treliça aqui. Eu mostrei essa outra, dá para a gente resolver aqui, mas como são muitos nós e barras, a gente vai passar muito tempo aqui. Mas não é difícil, vocês vão fazer isso facinho no segundo estágio dentro da disciplina. Mas observa uma treliça dessa aqui. Ela é bem mais simples aqui. Eu tenho uma quantidade bem menor de barras, mas observa que eu continuo tendo os nozinhos A, B, C, D, E e F. Então, para cada nozinho desse, nós podemos aplicar oh meu Deus, as equações de equilíbrio que nós vimos de equilíbrio do ponto material. E minha canetinha está dando águia. Bacana que as aulas começam no final do mês e se essa caneta continuar dando problema, eu só vou ter raiva. Vamos resolver esse problema aqui de maneira bem simples. O nozinho A, o que é que nós temos? Nós vamos ter que somatório de forças a direção x é igual a zero. Da mesma forma, o somatório de forças na direção y é igual a zero. Quais são as forças que nós temos na direção x? Por exemplo, no nó A, nós temos o quê? Vou tentar fazer aqui com a setinha. Tem um nozinho, e observe que no nó A eu tenho uma força, a barrinha AB, então eu tenho de F e AB numa direção, e observe que eu tenho ainda nessa direção oposta, ou na vertical, assim, digamos, tenho F e AD. Eu estou vendo aqui também que nós temos essa carga aplicada aqui em cima, que é exatamente igual a 7 kilonewtons. 7 kilonewtons. 7 kilonewtons aqui. Então, fazendo somatório de forças na direção x e somatório de forças na direção y, somatório de forças na direção x, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que F de AB igual a zero. Eu não tenho outra força na direção A ou na direção X. Mas, quando a gente faz aqui, ó, somatório de forças na direção Y, eu tenho que meu F de AD, F de AD, menos F de AD, já que ela está para baixo, não é isso? Menos 7 kilonewtons. Kilonewtons igual a zero. Ou seja,
Com isso aqui, eu tenho aqui F de AD igual a menos 7 kN. Só passei o F de AD para o outro lado da equação. Então, já tenho aqui a primeira solução do problema. Já tem uma parte do problema resolvido. Vamos uma coisinha aqui, contorno. Então, resolvi uma parte do problema, fazendo um dos nós. E a gente pode resolver isso para qualquer outro nó. Se a barra AD não está submetida a nenhum esforço, se a força na barra AD é nula, ou seja, quando a gente for dimensionar essa barra D, seja ela de aço, seja ela de madeira, seja de qualquer material que seja, eu não vou estar preocupado com a tensão que acontece nela. Ela vai ser só um elemento geométrico. Mas, quando eu for dimensionar a barra AD, eu imaginei que ela estivesse tracionada, então uma força aqui de tração, mas, na verdade, ela deu um valor negativo. Então, quando eu for dimensionar essa peça aqui, esse elemento vai precisar ser um elemento de madeira, de aço, de qualquer coisa que resista a uma tensão de 7 kN. 7 kN, por analogia ao que a gente viu anteriormente, 7 kN é o equivalente a 700 quilos. Então, essa peça aqui, AD, com 80 centímetros de altura, ela precisa resistir a uma carga de 700 quilos em compressão. E aí você consegue fazer todas as barrinhas, todos os elementos, e quando forem as disciplinas, por exemplo, de estruturas metálicas, de estruturas de madeira, você vai conseguir determinar qual elemento exatamente vai resistir a cada uma dessas forças. Então, deixa eu mostrar um exemplo real aqui a vocês. Eu abri essa plataforma que eu usava antes para colocar realidade virtual e aumentada nos meus projetos. Agora eu estou utilizando outra já, mas tem algumas salvas aqui. Então, por exemplo, essa aqui foi uma estrutura metálica que eu projetei e ela é toda em treliça metálica. E o processo de cálculo das treliças é exatamente esse que eu mostrei a vocês. Ó. Então, ó, treliçazinha metálica, as cargas são aplicadas por essas terças, então eu vou ter o telhado aqui em cima, ela vai transmitir a carga do mesmo jeito de um elementozinho desse, ó, a carga se transmite por uma terça, que é um elemento da estrutura. E, ó, e ela é só uma treliça. Para cada elementozinho de treliça desse, foi feito o método dos nós para cada nozinho para determinar qual a resistência ou qual o elemento necessário para para resistir a cada uma das forças. E aqui eu padronizei e coloquei todas iguais para que elas pudessem ir para a indústria e tal. Então aqui eu tenho 6 treliças de um lado, mais 5 treliças do outro. E o processo de dimensionamento, o processo de cálculo, é exatamente esse mesmo que a gente conversou brevemente aqui, que vocês vão ver no segundo estágio da disciplina. Essa outra estrutura aqui é muito semelhante, projetei ela já tem uns 2 anos também, foi lá no Rio Grande do Norte, e o processo é exatamente o mesmo. Ó, são treliçazinhas, nesse caso nós temos 2 tipos de treliça, temos uma treliça para esse vão aqui completo, e outra treliça menorzinha para esse vão aqui. Aqui a gente chama de telhado 2 águas e telhado 1 água. Mas o processo de dimensionamento é exatamente o mesmo. É nessa disciplina de mecânica que vocês veem, por exemplo, aquelas competições universitárias de ponte de palito de picolé, ponte de palito de macarrão. Esse tipo de coisas são treliças, e vocês dimensionam exatamente por esse processo de dimensionamento, de verificação de tensões nos materiais. Alguém tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou colocação sobre esse probleminha de treliça, sobre isso? Não. Vou fechar aqui, já que a canetinha não está funcionando mesmo, vai dar para calcular as outras coisas, então vamos lá. Eu creio. Isso que a gente falou de treliça, vocês vão ver no segundo estágio
da disciplina. Então, não esperem que o professor comece a falar isso logo na primeira aula, logo na primeira semana. Isso aqui é coisinha de segundo estágio, só para vocês saberem o que vocês vão ver de fato. E esse elemento aqui, esforços internos solicitantes, eu acredito que seja a parte mais importante da disciplina, e essa parte da disciplina, vocês vão levar para o resto da vida, vocês vão se entupir de ver isso aí sempre, que são os esforços internos solicitantes, que, ó, nós resolvemos esse mesmo probleminha na aula anterior. Só que nesse probleminha aqui, a gente fez da seguinte forma. A gente resolveu ele de maneira global, a gente colocou aqui para determinar as reações A e B. Inclusive, vocês lembram os valores das reações da aula anterior? Quanto é que deu aqui? Eu não anotei. Um deu 625 kN e o outro menos 375. RA 335 kN. O RA foi 625, o RA 625. O RA 625, né? 625 e o RB 375. Foi isso? Foi. Bom, gostaria. Mas vamos lá. Observe que para fazer um elemento desse aqui, essa equação, a gente falou aqui antes sobre equilíbrio de ponto material, que serve para resolver treliça, e aqui a gente volta a falar sobre equilíbrio de corpo rígido para resolver vigas. Quando você fizer um corte numa seção, se você cortar essa viga aqui numa posição qualquer, vou cortar ela aqui, por exemplo, e aí só para ter o simétrico, a continuação, cortando aqui mais ou menos, não é isso? Esses dois pedaços são complementares, assim, digamos, acertei perfeitinho. Quando a gente faz esse corte aqui, observe que elas duas precisam estar estaticamente estáveis também. Então, quando eu faço um corte dentro de um elemento estrutural, eu vou fazer aparecerem três esforços naturais. Eu vou fazer aparecer um chamado esforço normal, com Nzinho aqui que eu vou colocar. Vou fazer aparecer um esforço portante, que eu vou colocar aqui com a letrazinha V, normal, portante. E para que isso seja estável, a gente precisa também que apareça um outro elemento, que é um momento. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse momento aqui agora. Eita. Olha aí. E a gente precisa que apareça um chamado momento para que isso equilibre. Por que aqui? Por que aqui aparecem exatamente essas três forças e não mais forças do que essas, ou não menos? Porque no caso de equilíbrio de corpo rígido, analisando isso no plano, nós precisamos que o somatório de força na direção x seja igual a zero, na direção y seja igual a zero, e na direção z seja igual a zero. Para que haja o equilíbrio na direção x, a gente coloca uma força chamada normal. Para que haja o equilíbrio na direção y, a gente coloca outra força chamada cortante. E para que haja o equilíbrio de momentos na direção z, aqui, a gente precisa colocar um chamado momento fletor. E aí, dentro da disciplina, vocês vão aprender a calcular exatamente o que são esses momentos normais, o que são esses momentos fletores, o que são essas forças cortantes, para que vocês possam transformar isso aqui em gráficos. E esses gráficos são as coisas super importantes que a gente chama de diagrama de momento fletor, diagrama de esforço cortante, diagrama de esforço normal. Isso aqui vocês vão começar a ver no terceiro estágio da disciplina e não vão parar de ver isso mais nunca na vida, sempre que vocês analisarem uma viga,
uma laje, um pilar, a primeira coisa que vai vir à mente de vocês é qual é o diagrama de momento fletor daquela estrutura. Isso precisa ser automático, isso precisa estar no juízo de vocês. Você bater o olho e já saber exatamente o que vai acontecer. A gente não vai se ater ao processo de cálculo disso aqui, porque essa é uma coisa que vocês vão ver lá no terceiro estágio de mecânica. A ideia hoje era basicamente abrir a cabeça para o que vocês vão ver e criar essa vontade, esse gostinho de que vocês queiram chegar na disciplina, que vocês tenham certeza que é uma disciplina super interessante, que é uma disciplina muito importante, que é uma introdução muito legal e super importante porque você vai trabalhar o resto da vida em estruturas. Se você aprende bem mecânica geral 1, você tem uma facilidade muito grande lá na teoria das estruturas, você consegue ver com mais facilidade resistência e você começa a ganhar essa visão do comportamento estrutural. Desculpem a falha da canetinha aqui hoje, que não deu certo para escrever como eu queria, aqui a questão do método dos nós, mas o nosso papo de hoje era basicamente esse, era ser um pouco mais rápido do que o papo anterior, só para apresentar. Na aula anterior, o que foi que vocês viram em Física 1, que vai ser interessante para Mecânica 1, e o que vocês vão ver hoje em Mecânica 1, que vai realmente ser interessante, que vai contribuir para a formação de vocês na área de estrutura. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, fiquem à vontade para a gente compartilhar e bater papo daqui para frente. Mas a exposição, de maneira geral, era basicamente isso. Beleza, galera? É isso. Prazer revê-los. E qualquer coisa a gente está disponível. Eu passei para o pessoal da Opus o link do canal do YouTube, que eu estou postando algumas coisas lá. Não tem muita coisa de mecânica, como eu falei a vocês, mas estou construindo um conteúdo de outras disciplinas lá. Então, quem sabe lá na frente seja interessante. Bom, é isso, galera. Tchau, até a próxima. Boa tarde.